Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E claro, lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que aí tem uma grande diferença entre uma e outra, principalmente no prazo de espera. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Se você tem muita pressa, recomendo que você assista ao vídeo explicativo e perceba então as diferenças entre a gravação que vai ao ar no YouTube e aquela que é compartilhada apenas então somente com você, que é a gravação privada. Vamos então ao e-mail de hoje dela, que diz assim: Oi André, boa tarde minha querida. Conheci o seu trabalho em julho desse ano, isso 2014, viu gente? Em um momento em que procurava ajuda. Te encontrei, amei e agora vejo todos os seus vídeos. Muito obrigado, viu? Quero sua ajuda. Em 2005, conheci um rapaz e começamos a namorar. Em 2006, um ano depois, ele me trocou por outra. Sofri muito, mas com o tempo passou, logo ele terminou com ela também. Nesse intervalo, ele nunca deixou de me procurar, mas eu não quis voltar. Acontece que, em 2008, com tanta insistência, tive uma quedinha e comecei... tive uma quedinha e começamos a ficar e, de repente, namoro sério. Em 2010, tive de mudar de cidade para fazer faculdade e, com a distância, ele ficou diferente e me abandonou de novo. Simplesmente parou de me ligar. Passados uns 2 meses, ele me procurou, insistiu e voltamos. E ele mudou para a mesma cidade que eu, pois percebemos que a distância atrapalhava. Ele conseguiu um emprego de motorista de caminhão e começou a viajar muito. Em outubro, ele mudou para a mesma cidade que você, mas aí quem começou a viajar foi ele, né? Ele se mudou para a cidade que você para evitar a distância. E agora, quem fica viajando e quem se torna distante é ele. Em outubro de 2012, ele conheceu uma garota em um outro estado e ficou muito diferente comigo e se afastou, parou de me ligar, de ir em minha casa, como dizem, sumiu. Então parece que essa é a atitude dele. Lá, o primeiro término, ele simplesmente parou de te ligar. Agora ele conhece outra garota e simplesmente ele some. Tá? Essa é a característica dele. Sumiu sem a mínima explicação. Assim como a primeira vez ele deixou de te ligar, né? Simplesmente o cara para de te ligar. Essa é a forma de dizer, não estamos mais juntos. Que trash, né? É uma coisa muito trash isso. Pô, eu, como sempre, fui orgulhosa, fiquei na minha, claro, sofrendo demais, mas acho que não deu muito certo com essa garota e ele a deixou. Em janeiro de 2013, ele me liga como se nada tivesse acontecido. Não adianta. Se a pessoa nos liga como se nada tivesse acontecido, primeiro some, como se também então nunca tivéssemos ficado juntos. Eu simplesmente sumo da sua vida. Depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Não dá certo. É a pessoa que não gosta de ter o enfrentamento. Eu não tenho o enfrentamento para terminar e quando eu quero voltar eu não tenho o enfrentamento com o que aconteceu, com o término ocorrido. Então, são 2 enfrentamentos que é a pessoa covarde. Não enfrenta para terminar de forma, decente. Pô, vamos terminar. Não estou dizendo que a pessoa não tem que terminar, mas eu estou questionando a forma como se termina. Porque o término, ele é algo que é um direito de todos. Estou questionando aqui não o término, a forma como esse término é feito. Agora, então ele não enfrentou. E agora não enfrenta, quando volta como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, não tem o enfrentamento para terminar e eu não tenho o enfrentamento a hora que eu volto como se aquilo não tivesse ocorrido. Simplesmente eu vivo no mundo o quê? No mundo de Alice? No mundo fantástico de Bob, de acordo com ele, O mundo fantástico de acordo com as regras dele e do que ele quer.
Dá certo isso aí, hein? Como se nada tivesse acontecido e como das outras vezes, insistindo muito. Mas eu já estava decidida a não querer ele mais. Me ligava 24 horas, acampava na minha casa para eu não sair, me pedia perdão, chorava. De novo, pela canseira, decidi dar mais uma chance e voltamos em maio de 2013. A garota com quem ele estava também sofreu muito. Ligava para ele o tempo todo e ele a despachava na minha frente. Falava para ela que tinha voltado comigo, que ela estava atrapalhando a vida dele e que ele se arrependeu de tudo. Ela chorava ao telefone. Fiquei com dó, mas quem mandou se meter, né? Quem mandou se meter? Ou foi ele? Foi ele que optou por ficar com ela, não foi? Quem mandou se meter? Então, quer dizer, nossa, é muito mais fácil, né? Eu malhar a outra pessoa do que eu perceber também a pessoa que está aqui do meu lado. Eu prefiro sempre perceber que a pessoa que está do meu lado, ai, né? Ai, que bonitinho, que não sei o quê. É o anjinho do Senhor, que não fez nada, né? Não faz nada. O erro é quem mandou ela se meter, né? Então, tá vendo? Tá sofrendo agora quem mandou ela se meter. E eu não consigo enxergar o que ele tá fazendo, o que ele fez comigo, o que ele tá fazendo com ela, tá despachando ela assim, né? A mesma forma que pode estar despachando ela amanhã ou depois. E é a mesma forma que ele me despachou antes. É a mesma forma que ele me despachou antes, é a forma que ele tá fazendo com ela. Aí ficou tudo lindo novamente. Em julho de 2014, nós dois juntos decidimos, sem motivo de traição, terminar o namoro, porque eu não aceitava o trabalho dele, motorista de caminhão. E a nossa relação estava rotineira e sem graça. Eu reclamava todos os dias porque ele tinha de viajar. Pronto, terminamos numa boa. Mas foi horrível, sofri demais mais uma vez. Ele também me ligava, reclamava, mas estávamos decididos a acabar com essa história de uma vez por todas. Depois de tanta conversa, decidimos sair para jantar. Conversamos e resolvemos nos dar outra chance. Marcamos o nosso casamento para janeiro de 2015. Mesmo diante de todas essas decisões, eu ainda tenho dúvidas nessa decisão. André, eu não consigo confiar nele totalmente. Olho o celular, o Face, e esses dias, olhando o Face, vi que ele conversa com várias garotas, nada tão sério, mas dando bola. Isso me deixou muito angustiada. Falei com ele, ele disse que conversa com essas meninas só de auê mesmo. Ah, só de auê. Ah, eu converso só de auê mesmo. Ó, presta bem atenção numa coisa. Quem brinca com fogo se queima. E quem dorme com criança vai acordar mijado. Então, né? Quem brinca com fogo se queima. E quem dorme com criança vai acordar mijado. Ah, eu converso só de auê mesmo. É só de auê. Não vem com essa palhaçada, não. Conversa só de zoação. Pra quê? Pra ter meu ego inflado? Por que eu preciso disso? É isso que eu fico, sabe, a gente, às vezes questionando. Por que uma pessoa que está numa relação, que luta por essa relação, acampa em frente à casa, 24 horas, faz tudo isso, né? Depois começa, só de auê. Pô, por que eu fico dando trela? A gente dá trela, a gente abre margem para que as coisas adentrem na nossa relação. Eu dou trela aqui, dou trela ali, dou trela aqui, dou trela ali, até que uma hora eu começo de fato, aquela trela vira algo, uma conversa mais, que bacana, que assunto, então a conversa começou do nada assim, mas eu vi que tinha um papo muito bom, que não sei o que, né? Porque aí eu começo, a minha relação tá desgastada, não é isso? Que a relação tá desgastada, que vocês
resolveram terminar, mas depois então resolveram voltar, porque tinha caído na rotina. Então vamos terminar mesmo, mas depois resolveram voltar. Então quer dizer, a relação está entrando num desgaste, aí eu começo só a ficar com auê. Fico com auê aqui, auê ali, auê aqui, auê ali. Eu estou abrindo, ao invés de eu querer então consertar a minha relação, eu vou querendo buscar, né, lampejos de auê para que, em outras coisas, ao invés de eu querer então colocar auê na minha relação. Eu fico pegando lampejos de auê, é só auê, é festa, é só zoação. Ao invés de eu querer colocar um auê, né, na minha própria relação, ver como que a gente pode fazer, como nós podemos melhorar, tendo em vista que, eu gosto, eu sofri, eu quero estar com você, eu lutei para estar com você. Então por que agora eu não posso lutar para resgatar a relação, ao invés de ficar abrindo margem para outras coisas? É isso que eu vejo que é o grande mal. O mal não é decidir terminar porque não dá mais certo a nossa relação. Não é isso. O mal aqui entre aspas, viu? O mal no sentido de, por que eu não faço, né, na minha relação? Eu vou querendo sempre usar de artifícios para querer sentir um negocinho, eu vou conversando aqui e ali, vou abrindo margem, uma hora não dá certo. Aí uma hora a confusão entra total no relacionamento. É por isso que depois eu começo cada vez mais a acreditar que a minha relação é uma merda. Por quê? Porque eu fico, né? É lógico, quando você começa a conversar com uma outra pessoa, dá aquela instigada, aquele negócio, sabe? Aquele nervosinho. Igual quem está solteiro. Mas eu não estou solteiro. Você está vendo por que as pessoas entram em crise? Eu não estou solteiro. Só que aí eu senti isso pela outra pessoa. E aí eu olho para quem eu tô e eu falo, nossa, mas eu não sinto mais isso por ele. Eu não sinto mais isso por ela. Lógico que você sentiu porque é novidade. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai abrindo margem para que essas coisas... Aí a gente vai entrando em crise e aí a gente vai acreditando que de fato aquela pessoa, na verdade, está impossibilitando de eu sentir isso com outras pessoas. Aí eu começo a tratar mal a outra pessoa, eu começo a ser relaxado na relação. Você está vendo? Ao invés de eu, na verdade, bloquear todas as outras e concentrar minha energia para aquela pessoa que eu considero que eu gosto, que valeu a pena a gente estar junto, que a gente tem uma história, para a gente desenvolver cada vez mais cumplicidade e companheirismo, ao invés de eu concentrar minha energia aqui, né, eu tiro a energia daqui e vou dispersando nas outras pessoas que eu quero ter o auê. E aí, na verdade, eu deixo essa pessoa aqui, que de fato eu sempre acreditei que valia a pena, essa relação com essa pessoa é que fica capengando. Porque a energia eu estou concentrando com as outras pessoas, que eu estou sentindo aquele negocinho gostoso, que eu estou conversando. E aí eu começo a desconsiderar essa relação que eu tinha aqui. Por isso que o desgaste vai sendo cada vez maior. Você está vendo? A gente faz o inverso do que a gente deveria fazer, na verdade. Eu não estou dizendo que só porque eu estou aqui e que foi alguém que valeu a pena vai ter que ser assim por todo sempre. Se cheguei à conclusão que não dá certo mesmo, a gente termina. Mas enquanto estamos juntos, eu tenho que fazer o máximo para que estejamos bem. Não é verdade? Então, aí ele disse que a conversa era só de auê mesmo, não queria me perder nessa altura do campeonato, desativou o Facebook. Porém, o WhatsApp ainda não. Bom, mas aí também, né, se o motivo de eu ter segurança na relação é que a pessoa com quem eu tô desative tudo, Facebook, WhatsApp, então esse é o motivo da segurança. O motivo da segurança não está, né, no sentimento que ela tem por mim e que eu tenho por ela. O motivo de eu ter segurança é no fato da pessoa não ter, aparentemente, que a pessoa pode criar fake, e ficar aí escondido, não é verdade? Então, aparentemente, a pessoa exclui as redes sociais. Aí eu tenho segurança. A segurança não está no sentimento que eu tenho pela pessoa e o sentimento que a pessoa demonstra e mostra que tem, então, por mim. A segurança está no fato de não termos rede social. É aí que está a segurança na relação. Vamos questionar tudo isso. Onde está a segurança da nossa relação? Nos fatores externos só?
Eu sei que tem determinadas coisas que os fatores externos auxiliam nesse processo todo. Mas me parece que às vezes as pessoas só estão focadas nisso, no fator externo. E não estão percebendo, na verdade, que a verdadeira segurança, ela não é externa, ela começa no interno. É interna. Quando a gente tem uma segurança interna, os outros fatores, os fatores externos, eles são um adendo só a tudo isso. Então, rede social, né? Eu deixo a pessoa livre. Ela tem liberdade para ter a rede social. Ela não vai ficar de auê na rede social. Por quê? Porque a gente tem uma segurança interna na relação. Você está vendo o que é isso? Internamente, a nossa segurança, a nossa relação é segura. É por isso que a pessoa não vai ficar de auê na rede social. Então eu vou achar que eu tenho que eliminar a rede social para eliminar o auê. Se a pessoa não teve uma mudança de postura, se a pessoa não questionou o que é ficar de auê com os outros, eu elimino a rede social. Só que se eu não tive uma mudança de postura, né, eu entendi que eu não devo ficar com auê porque eu quero estar com você, quero estar com você, eu vou desenvolver uma outra forma de ter auê, que não no Facebook, por exemplo. Você está vendo? Eu só vou mudar o meio. Por quê? Porque eu não tive uma mudança de consciência do que é ficar só de auê com as outras pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. Então eliminar o Face é de menos. Para mim não significa nada. Se a pessoa não pensou o que é esse auê, o que é essa zoação. André, eu amo ele demais, sei que ele me ama, mas parece que ele não consegue ser fiel. Poxa, caramba. Mas parece que ele não consegue ser fiel. Extremamente carinhoso, atencioso, trabalhador, sei que vai ser um ótimo pai, está pronto para me ajudar qualquer hora, mas a pergunta é, como devo agir diante disso? Minha querida, acho que eu já fiz todas as reflexões aqui, né? Acerca dessa questão do que verdadeiramente importa numa relação, como a gente adquire essa segurança. E você está dizendo agora, e agora eu questione você. Parece que ele não consegue ser fiel. Isso aí é só uma impressão ou é a partir de fatos reais e concretos? Parece que ele não consegue ser fiel. Então, eu acredito que o diálogo entre vocês, se a dúvida é, parece que o diálogo tem que ser sempre focado e voltado, então, nisso. A gente tem que ter um diálogo muito adulto, muito maduro, muito consciente. Por exemplo, olha, parece-me que você não consegue ser fiel. Aí, a outra, ele poderia, por exemplo, se fosse ele que estivesse me mandando e-mail, André, minha namorada quer terminar comigo porque ela disse que eu não consigo ser fiel. Tá, quais foram os fatores, eu falaria para ele, por exemplo, para ele perguntar para você, quais foram os fatores que te levaram a acreditar que eu não pareço ser fiel? Então, minha querida, por exemplo, se ele estivesse perguntando para você, quais são os fatores que te levam a acreditar que parece que eu não sou fiel ou que eu não consigo ser fiel a você? Você tem esses fatores? Dialogue, jogue limpo. Olha, eu estou insegura, né? Você falando com ele, eu estou insegura por causa desses fatores aqui. Então eu acredito que você não consegue ser fiel. Corresponde à verdade? Ouça o que ele tem a dizer. De repente, às vezes o cara está agindo, né, por pura zoação, só que, porém, você quando questiona, quando a gente faz o exercício inverso, e se fosse eu? E se fosse eu que estivesse nessas conversinhas de Facebook, por exemplo? Agora ele excluiu o Face, mas, por exemplo, na época. E se fosse eu? O que você acharia? Se fosse eu que tivesse com essas conversinhas aí, só para auê mesmo, só para zoação. É bacana? Como você se sentiria? Você acreditaria que, na verdade, era só zoação? Ou porque, na verdade, eu tenho intenção de? Porque eu estou abrindo margem para que outro homem se aproximasse de mim? Gente, quando a gente vai colocando tudo isso, você está vendo que, em momento nenhum, seguindo esse esquema que eu estou falando aqui, em momento nenhum abre margem para as discussões, para voar prato, né, copo nas paredes.
é simplesmente um diálogo a partir da dialética. A dialética é um termo muito usado dentro da filosofia. A dialética é esse diálogo, eu vou colocando, não é? Esse processo dialético, esse processo de elaboração de ideias, é o processo de eu vou questionando, vou ouvindo, vou falando, vou ouvindo. A partir do que eu ouvi, eu coloco então um outro questionamento e assim por diante. Esse processo faz muito bem, porque me parece que o diálogo é algo que não era comum na vida dele. Ele prefere sumir. O cara simplesmente prefere sumir. Então não tem o enfrentamento. Para ter diálogo tem que ter enfrentamento. Eu preciso enfrentar a realidade de quem eu sou, de quem eu tô sentindo, do que eu estou sentindo, a realidade do outro, de como o outro se posiciona, de como o outro se mostra, de como eu percebo o outro, de como eu mesmo me percebo, de qual é a percepção que eu tenho do outro. Então, tudo isso é um enfrentamento que me parece que não é o que estava acontecendo com ele. Ao mesmo tempo, parece que ele não vai ser fiel. Não, eu preciso questionar tudo isso. Eu preciso questionar, conversar, dialogar. Pelo menos a minha parte eu fiz. Né? A gente está fazendo de tudo para que a nossa relação se dê, para que a nossa relação se recupere, para que a nossa relação dê certo e para que a gente espante, né, esses fantasmas que por vezes nos assombram. Mas é necessário que a gente se coloque. Um beijo a você, muito obrigado. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Não deixa de se inscrever. Me acompanhe também lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você. Coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.